Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso CesaCast, que está especial demais hoje. Vamos explorar e refletir sobre um tema muito importante no mundo do design e das soluções de software, a importância da diversidade de profissionais com deficiência no time. Sabia que, de acordo com pesquisas recentes, empresas que priorizam a inclusão de pessoas com deficiência têm uma taxa de retorno sobre investimento 28% maior? Incrível, não é mesmo? Mas se você está chegando por aqui agora ou nunca ouviu falar sobre o CESA, prazer! Nós somos um centro de inovação e educação que há quase 30 anos forma pessoas e potencializa as estratégias digitais de diversas organizações. Ao longo deste episódio, vamos descobrir como a presença desses profissionais podem fazer toda a diferença no dia a dia de um time e na qualidade das entregas que fazemos. Vamos nos surpreender com histórias inspiradoras e também obter dados que mostram como a diversidade é o verdadeiro combustível da inovação. Mas antes, roda a vinheta. Pessoal, que prazer ter vocês aqui conosco. Meu Deus do céu, eu chalero já o choque. Talvez há alguns meses para essa apresentação aqui com a gente. A gente dá aqui as boas-vindas em nome aqui de todo o nosso time do CesaCast. Muito bom estar recebendo vocês. E queria pedir para que vocês façam sua apresentação com uma autodescrição, para os nossos queridos amigos ouvintes conhecerem. Oi, gente, meu nome é Davi Pradines, vou me autodescrever, eu sou homem branco, sou alto, tô sentado agora, mas tenho 1,90 m, tô usando uma camisa laranja, um crachá também com umas estampas de laranja, rosa e preta, cabelo curto, falei que eu tô usando óculos, né? Meu sinal é esse aqui, ó, deixa eu mostrar pra câmera, esse é o meu sinal é esse. E eu sou designer aqui do Cesa. Trabalho no Cesa vai fazer 2 anos, já trabalhei com essas maravilhosas que estão aqui com a gente. A gente já trabalhou em projetos juntos. Eu sou mestrando em design também aqui pelo Cesar School. Hoje eu atuo no projeto de acessibilidade para pessoas com deficiência, focado especificamente em pessoas cegas e pessoas com deficiência motora nos membros superiores. E é isso, né? Vou deixar as meninas falarem agora. Vai. Certo, eu sou Vanessa, eu sou uma mulher branca, cabelo ruivo. Estou usando um colar vermelho, uma blusa vermelha com amarelo. Estou no César há 2 anos. Semana passada fiz 2 anos que eu estou no César. Sou uma mulher com deficiência, tenho deficiência auditiva, uso aparelho, sou oralizada. E o meu sinal é esse, que é um V de Vanessa, passando no rosto. É isso. Oi, pessoal, eu sou Thaís Yoshioka, sou designer aqui no Cesa. Vou me autodescrever, eu sou uma mulher asiática, eu tô de cabelo preto, uso óculos e tô vestindo uma roupa estampada preta e branca. E aí o meu sinal é esse daqui, foi Ivan, inclusive, que me batizou. E atuo em projetos de design, fazendo liderança técnica e envolvida também em projetos de acessibilidade. Maravilha, que time incrível que a gente recebeu aqui, né? E você, meu querido amigo ouvinte, já me conhece, eu sou a Paty, eu sou uma mulher branca, estou usando uma blusa preta cropped, porque eu tô nessa vibe aí de cropped, e uso óculos também, tô com cabelo solto. Eu sou a mãe do Arthur, que é uma criança linda de 7 anos, um exímio jogador aí de gamer, e sou psicóloga, atuo aqui no time de capital humano do Cesa. Não tenho sinal e já gostaria daqui a pouco da gente conversar um pouco sobre isso, né? O que é esse sinal e para a gente poder explicar para os nossos amigos que não conseguem ainda também ter essa informação. Bom, gente, vocês sabem muito melhor do que eu aqui que o design inclusivo começa dentro do nosso próprio time, certo? Ter colegas diversos torna o ambiente mais empático e nos ajuda a pensar fora da caixinha, pois somos seres diferentes, cada qual com sua vivência e modo de pensar. Vocês poderiam falar um pouco mais sobre essa importância da diversidade para a área de design e também para as outras áreas de uma forma geral? Quem começa? Van. Pronto. Primeiro, até fazendo uma retrospectiva, né? Eu vim de uma migração de carreira. Eu sou publicitária de formação. Trabalhei aí 10 anos no mercado de comunicação. E quando eu estava no meu processo de migração de carreira e conheci o César e me conectei com o César, eu entrei num projeto que tinha o foco para as pessoas surdas, né? Então, para mim, isso foi muito incrível, porque eu, como uma pessoa com deficiência dentro da comunidade surda, me via muito nesse papel, né, de pessoa usuária, de pessoa surda. E quando eu entro nesse papel de designer e projetar e pensar e imergir nesse papel de designer pensando no usuário surdo, para mim foi muito incrível, assim, foi muitas descobertas, mesmo estando dentro da comunidade e tendo mais esse olhar profissional, né, saindo um pouco desse papel
de usuário e defendendo o usuário da mesma forma, né? Então, para mim foi muito massa trazer essa sensibilização para o time também, né? Eu, na verdade, como pessoa, eu tenho muitos amigos com deficiência, né? De diversas deficiências. E dentro do time, conversando com as pessoas, percebi que muitas pessoas nunca tiveram contato com pessoas com deficiência, né? As pessoas acabam vivendo muito numa bolha, assim. E eu me vi muito nesse papel, assim, tipo, de abrir esse caminho, assim, né? Eu tenho uma colega que ela tem deficiência, uma colega que é surda, então trazer muito esse olhar, né, de vivências minhas, então isso era muito legal. E eu acho que facilitou muitas coisas também dentro do projeto. Como o nosso projeto tinha muito tem esse foco com pessoas surdas, não esperar ter uma validação com o usuário, não esperar ter uma etapa do processo que a gente vai conversar com o usuário. Como eu já estava ali, eu já ia dando essas pingadinhas. Não, gente, olha, acho que é assim, eu já passei por isso, uma amiga já passou por isso, então acho que isso... E foi muito orgânico, né? Então isso foi facilitando muito o processo, assim. E eu acho que é muito importante a gente ter essa... Dentro do... Thaís, quiser falar um pouquinho como foi também, né? Porque ela acompanhou esse começo. Esse projeto que o Ivan falou é super interessante, porque a gente teve a chance de montar o time. Ele era um projeto voltado para as pessoas surdas, então, na época eu trabalhava nessa liderança junto com o William Grillo, que é um querido aqui no César também. E a gente tinha uma estratégia, assim, um posicionamento de trazer pessoas surdas para o projeto. Muito nessa mentalidade que, para a gente criar soluções, a gente precisa estar envolvido com essa realidade, né? E também entendendo que o time tinha... Todo mundo era ouvinte no time, né? A gente tinha essa visão. Então, a gente sabia que era importante a gente, tecnicamente, ter um time diverso, né? Então, quando a gente entrevistou o Van, eu lembro que a gente teve a chance de fazer um processo de recrutamento, então ela foi realmente escolhida para o projeto, assim, foi bastante especial. E tinha, acho que, alguns elementos, tanto dessa sensibilização, né? Então, de como a gente aprende muito pela experiência, então a gente defende muita diversidade, mas muitas vezes o que impulsiona essa diversidade é o quanto a gente convive com ela, né? É muito difícil a gente conseguir projetar soluções ou a gente pensar em resolver problemas que a gente não sabe que existem, né? Então eu acho que o convívio ele faz parte dessa primeira maneira de, nossa, olha como que ela resolve, será que eu posso propor algo diferente? Então, eu entendo que quando a gente olha, né, para os nossos times, essa é uma reflexão importante. O nosso time é diverso, né? Qual que é o público? Então, sabendo que o público eram pessoas surdas, a gente sabia que não dava para a gente defender um projeto sem pessoas surdas no time. Então, foi bastante relevante ter essa vinda de Van. E também, acho que teve algo que foi muito rico assim, nesse processo também de descoberta, que, ao mesmo tempo que Van poderia fazer essa articulação de trazer um pouco, né, do que ela enfrentava ali na realidade, a gente também foi descobrindo que, obviamente, as pessoas são diversas, então existe uma diversidade surda. Então, quando o Van se apresenta enquanto uma surda oralizada, ela está, de uma certa maneira, dizendo que eu sou, né, eu represento uma parte da comunidade, mas eu não sou a comunidade. Então, eu acho que Van também ela trouxe para a gente essa contribuição assim, muito importante, não para o projeto, mas para o César, né? Acho que a gente está aqui hoje, é isso, de que existe uma diversidade. Então, eu acho que ela veio ampliar um pouco esse nosso conhecimento. Então, foi, de fato, uma experiência bastante rica. Esse espaço de fala da Van acaba auxiliando, inclusive, na imersão, né? Porque Perfeito. você consegue ampliar, né, esse olhar. Porque a tendência de pessoas que não estão imersas, né, em relação à deficiência, né, não fazem parte da comunidade, olha como uma possível solução a algo que, às vezes, nem necessariamente ia trazer um valor, né, algo interessante. Isso é muito bom, porque assim, eu participei com o Van nesse projeto, nós somos dupla. Então a gente ficou grudadinho no projeto, em toda a minha performance no projeto, eu fiquei com o Van, e a gente fez junto parte desse processo de entrevista, e eu sempre, pra mim, a parte mais desafiadora e que eu mais gosto de trabalhar em qualquer processo de design é essa parte de pesquisa, de entrevista, e foi a primeira vez que eu trabalhava com pessoas com deficiência dentro de um projeto. Tanto como meus usuários e tanto quanto minha colega. E aí, foi muito surpreendente para mim, porque assim como o Van, eu vim de um mercado de publicidade que não fomenta, assim, sem querer ser injusto, ou tá cometendo alguma injustiça, não fomenta tanto a diversidade como a gente fomenta aqui como designers e como acadêmicos, porque a gente tem o César School e tudo mais.
Então, é uma coisa que a gente corre atrás. A gente está sempre buscando que essa diversidade exista, seja dentro do time. Quando não conseguimos dentro do time, que é uma realidade, como mercado e como contexto socioeconômico, sociocultural, Verdade. essa população é muito marginalizada, a diversidade é muito marginalizada, mas pelo menos no âmbito dos nossos usuários, a gente tenta trazer para essas entrevistas. Então, ter essa vivência com o Van, mesmo como pessoa LGBT que vive essa necessidade de trazer diversidade para os lugares, foi muito, como é que eu posso dizer? Abriu minha cabeça para um mundo que eu não conhecia, mostrou como o meu comportamento era capacitista, a minha ideia, para quem não sabe o que é capacitismo, são pessoas que praticam processo. Como é que eu posso explicar o que é capacitismo? O capacitismo está para a deficiência, como o machismo está para o feminismo, Isso, como o perfeito. racismo está para as Perfeito, pessoas Van. pretas. Então, tratar a pessoa com deficiência como ou um coitadinho, ou então, tipo, nossa, ele é guerreiro, ele consegue passar por vários obstáculos e tem deficiência, sabe? Então, tipo, mais ou menos nesse, assim. Então, para mim, aí teve esse processo pessoal de eu entender Desconstrução de mesmo, né? desconstrução, de entender a cultura, não só o comportamento, como é o comportamento de pessoas surdas, mas também a cultura por trás dessa comunidade, que é riquíssima e belíssima, incrível, e você se sente, eu pelo menos me sinto muito, é um misto de curiosidade com a necessidade também de conhecer e de querer entender aquele universo todo, porque é como se fosse um universo que a gente não quer enxergar. Que é isso, não é um universo paralelo, não é um universo escondido, que a gente não quer enxergar, a gente não quer fazer parte. E quando a gente se coloca à disposição da diversidade, aí a gente se surpreende muito. Primeiro, um dos momentos que eu tinha muita dificuldade, que eu achava que ia ser muito difícil, era a parte de chegar nessas pessoas. O que é um absurdo, assim. É uma comunidade que se sente tão invisibilizada, como eu já falei antes, que a necessidade de conversar é muito grande e a disponibilidade é maravilhosa. Baixa. E ao mesmo tempo baixa no sentido de procura por medo, por receio, ou medo. mesmo também por Por medo, a capacitismo, gente né? tem o capacitismo faz a gente ter medo, faz a gente achar que não vai chegar nessas pessoas, que elas estão muito distantes, que é muito difícil. Isso não existe. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui, sabe? Então foi um processo maravilhoso da gente conseguir conversar com essas pessoas, da gente trocar essas ideias. E a riqueza que o projeto virou, não só com a posição de Van como PCD dentro do projeto, mas também desse movimento da gente trazer essas pessoas para dentro do processo criativo, ativamente na construção da solução que a gente estava construindo naquele momento. Isso é um diferencial tremendo, que foi um aprendizado que eu trouxe desse projeto, como vivência, para esse outro projeto que eu estou vivendo, que já é com pessoas. Já é um projeto para pessoas cegas, para pessoas com deficiência motora, que é outra realidade, que são outras culturas, que são outras necessidades, mas que, pelo menos, o meu aprendizado, como para eu quebrar essa barreira do capacitismo que eu tinha antes daquele projeto, e dos aprendizados que eu tive, até a título técnico mesmo, como designers, com o time que a gente tinha, que eu trouxe para esse novo projeto, e aí vira esse projeto, essa constante aprendizado, esse ciclo de compartilhamento de maravilhosidades, assim, sabe? Essa pauta que tu falou das entrevistas, né? Eu lembro que era muito legal, assim, quando a gente entrava na sala pra entrevistar as pessoas surdas. E aí, quando eu me apresentava e eu falava que eu tinha deficiência auditiva, que eu era uma pessoa surda também, eles se sentiam, de uma certa forma, confortáveis, assim, né? Porque, às vezes, quando tu tá numa entrevista, pensando neles, né, como pessoas surdas, e vai ter um ouvinte me entrevistando. Ele vai querer saber da minha vida, vai saber como que eu vou no médico, como eu me comunico com a minha família. Muito nesse sentido, tipo, de captar informação. A partir do momento que eu, como designer, estava ali conduzindo aquela entrevista, ele sabia que muitas coisas eu sabia, né, que eu já tinha passado, então tinha esse conforto também, né, da parte dele, assim, então fluía super, assim, Se as sentiam mais entrevistas. acolhidos, né, Exatamente. provavelmente. Porque a comunicação peer-to-peer, né, que é aquela do par pro par, aquela que você consegue sentir, né, esse acolhimento de igual para igual, possibilita isso e é muito rico. E é interessante também porque o time se abriu, né, pelo que a gente consegue observar, né, pela narrativa de vocês, para uma empatia, para aquele papel do absoluto saber que não existe, né? Ou seja, eu estou aqui aberto para aprender, co-criar junto, né? Inclusive, aprender isso junto, mas ao mesmo tempo não te delegou, Van, a necessidade de ser a instrutora ou a pessoa que vai explicar, porque assim como mulheres não precisam explicar o que é o feminismo para homens, por exemplo,
exemplo, vocês também não precisam explicar, né, como é que é, ou ensinar como é que é. Exatamente. Isso tornou-se algo mais fluido, né, pelo que eu Uhum. percebi. Com certeza. E muito disso, assim, muita coisa eu também aprendi, né? Como a Thaís falou, da questão da diversidade dentro da comunidade. Eu conhecia uma parte que eu vivenciava, assim, e tinha uma visão de pessoas surdas sinalizantes, tinha uma visão de pessoas que perdiam audição na idade mais da velhice, e eu tava naquele meio, tipo, tentando me encaixar, e quando eu me encaixei, eu fiquei na minha caixinha, né? Que são surdos oralizados, surdos que ouvem, né? Por conta de aparelho auditivo. E quando eu entrei no projeto, a gente aprendeu muita coisa junto, né? Desde de Libras, né? A gente teve aulas de Libras juntos com o time. A própria questão da comunidade, né? Como que a comunidade se percebe no mundo, como que a medicina vê a surdez, como a sociedade vê a surdez. Então, isso a gente aprendeu tudo junto, assim. Por mais que eu vim dessa comunidade, eu fui aprendendo junto. Então, foi muito massa, assim, esse papel, assim, de grupo. E também acho que tem um ponto bem interessante, que nós três, a gente tem perfil de pesquisa, né? Então, faz parte, né, do processo de design que a gente tem essa curiosidade para o mundo. E aí, acho que a grande questão é, quando a gente faz projeto, a gente parte do princípio que é todo mundo igual a gente, né? Então, você vai projetar soluções, você não vai pensar em diversidade. Então, é importante que a gente comece a criar essa cultura, porque foi isso, o fato da gente ter alguém faz a gente considerar outras abordagens, né, durante a condução. E foi muito rico, porque tem alguns aprendizados que são do convívio, né, que acho que a gente falou que é muito massa. Assim, a gente aprende a ser uma pessoa melhor, então a gente fica mais empático. Então, de entender como é que Van lidava no dia a dia dela, se ela tinha alguma barreira, se a gente poderia, né, qual é o nosso papel também em termos da gente aprender e a gente facilitar essa comunicação. Então, por exemplo, em reunião, a gente está com a sorte de estar com o Van bem pertinho, mas a gente trabalhava bem distantes, né? Então, as interações eram todas por videochamada. Então, tem umas questões que implicavam. Então, para a Van é importante, a leitura labial é algo importante. Então, a gente sabia que a conexão ela tinha que estar boa. Quando a gente também falava no microfone, às vezes o microfone, enfim, está com algum problema, tem alguma oscilação, mas era importante a gente cuidar para ver se ela estava, se a gente estava demandando um esforço que a gente deveria ter. Então, tinha muitas reuniões que a gente fazia essa conferência. Van, tá dando para ouvir, você tá vendo, a conexão tá boa. Então, muitas vezes a gente também já decidiu interromper a reunião, porque não ia ser uma reunião que, de fato, ela estaria ali presencialmente da maneira integral como todo mundo. Porque também é isso, né? Quando a gente convive com as pessoas surdas, é muito injusto que a gente não partilhe a comunicação de forma integral, né? Então, acho que esse projeto, ele inclusive mostrou que a gente precisa sair da centralidade, né? A gente ouvinte. Então, quando a gente tinha um processo de condução em que Van se apresentava, que a gente tinha um intérprete, e que a gente mostrava que o meu papel ali era mais aprender, mas o protagonismo era uma das pessoas, eu acho que isso é o que a gente também precisa, porque muitas vezes também, eu acho que é um risco, né, quando a gente fala de diversidade, que se aproprie da diversidade para que as pessoas que continuam no centro fiquem no centro, se apropriando da diversidade. Então, eu acho que não é muito confortável, né, quando a gente precisa sair desse lugar de privilégio. Então, eu acho que esse projeto ele foi muito bom nesse sentido de que a gente não domina tudo, mas quando a gente não convive, ou seja, se o nosso grupo ele é muito homogêneo, a gente não se confronta, né? A gente acha que a gente sabe tudo. E aí, quando a gente foi entrevistar pessoas surdas, a gente falou, nossa, será que eu sei abordar essa pessoa surda? Será que se der algum problema eu vou conseguir direcionar? Será que se tiver algum problema na conexão? Então, a gente começa a perceber as fragilidades que a gente tem, inclusive. Então, eu acho que é muito importante também a gente cuidar para que a diversidade ela não mantenham as coisas no lugar, né? Porque eu acho que é um risco que pode acontecer. Isso que você falou foi massa, porque eu tava lembrando assim, como eu fiz essa transição de carreira, a coisa que eu mais tinha curiosidade era fazer essa parte de entrevista e de conhecer pessoas, porque eu sou uma pessoa muito curiosa e eu sou uma pessoa muito... tenho muito essa vontade de conhecer e trocar ideias, eu sou muito conversador. Sendo que a minha primeira entrevista foi horrível. Eu descobri que é uma mistura de... Eu achava que era medo, depois eu descobri que era adrenalina. Você conversar com as pessoas. Aquela empolgação, né? Pode vir de tudo. E vem de tudo. E aí, quando eu tive que me deparar para falar com pessoas surdas que tinham um intérprete lá, aí eu fiz, não, vai dar errado.
Já começou aí começa a me dar adrenalina de novo. Eu Ansiedade. adoro, eu tenho uma confissão a fazer, quando o usuário desmarca. Me dá um alívio. Eu fico aliviado, porque eu fico com tanto medo de qualquer um. Eu adoro quando Revelações. desmarca de última hora, porque Revelações. é como, eu acho que é como entrar num palco, Pode sabe? ser. E eu preciso muito que ele não desmarquem. Porque Por favor, dá isso é só um trabalho. desabafo. Isso é só um É desabafo. só muito particular, uma sessão de terapia. Mas isso pra mim foi um aprendizado que foi uma barreira muito quebrada, assim, porque Sim. aí veio, além da adrenalina, veio muito medo de fazer isso que você falou, dessa coisa no meu conforto, tô no meu conforto. Não tenho contato com pessoas surdas, Sim. então não vou precisar fazer esse esforço de interpretação, de comunicação. Então tava tudo bem até agora. De repente eu tenho que me esforçar, sabe? E aí vira essa. E aí vem o medo e deu tudo certo e foi maravilhoso. E pra mim foi muito bom também pra trazer para as pesquisas que eu fiz nesse outro projeto que eu tô fazendo nesse paralelo, porque inicialmente a gente fez aquelas entrevistas com pessoas surdas, aí depois eu fui fazer com pessoas cegas. Outro universo. Não precisa de Zoom. A gente não precisa de plataformas. Eu lembro que teve uma designer colega nossa, Amandinha, que deu algum problema no vídeo dela. E ela ficou muito nervosa. Eu fiz, amiga, ela é cega. Ela não precisa, não tem problema. Você pode ficar o até áudio sem tem que vídeo. estar muito bom. Você não precisa nem de vídeo. Lembra? É verdade. A gente esquece que existe essa possibilidade de pessoas não verem. A gente depende muito da visão e tudo mais. Então, eu peguei todo esse aprendizado, assim, de alguns projetos que eu tive no César foram desafiadores nessa quesito de entrevista. Esse de pessoas surdas, que particularmente pra mim foi assim, esse aprendizado de não ter medo mais do entrevistado, apesar de que eu ainda tenho essa coisa, assim, ai meu Deus. E trazer isso pra essas novas experiências e essa natureza curiosa que a gente tem, essa necessidade de conversar, de trocar ideia, de aprender e de crescer, acaba sendo um diferencial muito massa pra gente, pra quem tá interessado em virar designer, porque pra mim é a parte assim que é mais difícil, particularmente, mas é a parte que mais me Encanta. emociona, me encanta. Porque tu tá pertinho do usuário, né? pertinho e é transformador pra tudo. E outra coisa, quando a gente trabalha com engenheiro, que é o que acontece muito, com dev, essas pessoas elas têm uma certa dificuldade, não estou criticando a classe, mas elas têm uma certa dificuldade de ter contato com esses usuários. Eu lembro muito que o projeto que eu tô fazendo agora, Ou como eu dificuldade disse, ou oportunidades também. de uma forma oportunidade, geral, né? exato. Isso. A gente tá fazendo uma solução de hardware, que hardware são estruturas físicas, palpáveis, assim, não é um software que a gente vê assim numa tela, para pessoas cegas e pessoas com deficiência motora. E os engenheiros de hardware, eles têm muita dificuldade de entender que não era para um boneco, porque a gente testa antes de testar com pessoas, No a manequim. gente testa com manequim. Na cabeça deles era tudo manequim. Aí eu dizia, gente, mas esse batom aí... Eu não posso falar essa parte, eu acho. Posso falar que é batom? Pode, porque é o batom inteligente. É o batom inteligente da né? Boto. Eu achava que tinha um... Inclusive, a gente vai deixar aqui no link esse case, especialmente, que viralizou nas redes sociais do César. Cases da Boticário aí, parceirona do César. Vai colocar aqui no link do post. Pronto, perfeito. E aí, eles são maravilhosos. Um beijo pros meus engenheiros maravilhosos, pessoal do laboratório. Eles são incríveis. Sendo que era muito essa questão, assim, de... não, mas isso não tem problema, porque isso só vai atingir o boneco. Eu fiz, gente, não é um boneco. Isso é uma pessoa. Esse boneco está representando alguém. Não, é um boneco. Até eu conseguir fazer eles entenderem que esse boneco tinha nome, tinha endereço, era uma pessoa que vivia, que É precisava uma passar o batom. história, né? Suei. Mas deu certo, consegui. Principalmente, por quê? Traz essas pessoas, entrevista essas pessoas. Chamei, inclusive, eles para participar do processo criativo junto com as pessoas com deficiência. Isso é muito incrível, porque o que é que faz, né? O que é que vocês estão trazendo aqui, com eu de fora, que não estou imersa aí no projeto, né? Consigo perceber. É essa possibilidade que se tem em tirar a zona de conforto. Porque a gente tem aquele costume basilar, né? De eu faço esse processo, especialmente pessoas que trabalham mais com a parte técnica nesse sentido, né? Não é o by the book, né? Não é aquele pessoa que é mais fechadinha em caixinha. Mas a nossa tendência é fazer as coisas iguais, porque elas são, de uma forma geral, desse forma, mas não é aquele, amplia o teu olhar, né? E quando a gente trabalha com diversidade, a gente consegue fazer com que a gente rompa estereótipos, que a gente faça essa perspectiva deixar de ser única para ser várias, para ser um horizonte de possibilidades, né? Só que assim, eu percebo também que existem obstáculos. Vocês já começaram, inclusive, a falar sobre alguns deles, né? Quais são os principais obstáculos, desafios que vocês trazem para a gente em trabalhar com projetos que são, né, que têm a presença de pessoas de comunidade, pessoas surdas, pessoas com deficiência de uma forma geral?
Agora, a fala de Davi me lembrou muito também a nossa etapa do projeto. Justamente isso de sensibilizar o time de desenvolvimento, né? Nós, como designers, a gente tá na linha de frente, a gente é representante do usuário, então é um papel nosso também trazer isso para o time de desenvolvimento. Eu lembro que a gente fez uma atividade de sensibilização muito legal. Além das entrevistas que a gente sempre estava compartilhando, a gente fez uma atividade de assistir filmes e séries com a temática de pessoas surdas. A gente fez o pessoal passar o batom. Os homens todos Foi? na fase Olha aí, passada. Foi. Perfeito, então. Aí isso fez com que o time de desenvolvimento conseguisse enxergar, né, um pouco mais perto da realidade das pessoas surdas. E foi também, a gente conseguiu fazer essa diversidade dentro dessa dinâmica, né? Tinha designer, tinha desenvolvedor. E aí a gente assistia esses filmes, depois a gente debatia no grande grupo. E aí eles trazendo a percepção deles, não sabia que a criança que nascia surda e, sei lá na década de 70, os pais obrigavam a criança a oralizar, né, a falar, mesmo que nunca tinha ouvido nada, assistindo o filme e tal, fiquei super sensibilizado e tal. Aí um outro colega dizia, nossa, eu chorei no filme e tal, fiquei muito emocionado, eu não imaginava que tinha essas barreiras, enfim. Então, eu acho que é um desafio, né, a gente, para nós entender a realidade e também levar isso pro grande grupo, pra outra parte do time. E eu acho que a gente conseguiu desenrolar massa, assim. Claro que não dava para levar todo mundo para uma entrevista, né, para todo mundo ver, mas eu acho que quando a gente fez essa atividade foi muito legal, assim, foi bem positiva. E eu acho que, para mim, um dos maiores desafios, assim, hoje é que todo mundo tenha essa sensibilização, assim, do time. Olha, barreira são inúmeras, né? Eu acho que tem... Essa que você falou é fantástica, porque tem... Pensando do micro para o macro, né? Dentro do projeto, é isso. Como é que a gente engaja as outras pessoas do time na temática, né? Então, acho que o grande embate, às vezes, né, quando ele tem entre design e desenvolvimento, é que o designer ele está pensando sempre no contexto. Então, pra gente não é só tecnologia, é tecnologia inserida em qual cenário, para quem, que relação que vai se estabelecer. Então, acho que era isso, como é que a gente traz um contexto em que as pessoas não têm nenhum tipo de experiência, porque, por exemplo, se a gente vai fazer uma solução, a gente vai fazer aqui um novo aplicativo para, sei lá, para pedir comida, porque eu amo comer. Eu não falei isso no começo, mas eu amo comer. Eu brinco que eu tenho um coração no bucho. Também, são 2. Então, se a gente for projetar algum, por exemplo, aplicativo de comida, como a gente já usa muito, então é muito comum que a gente tenha mais facilidade de projetar, porque a gente já convive, já tem uma familiaridade. E quando a gente vai... Imagina você criar algo para alguém que você não conhece nada sobre ela. É muito absurdo, né? Então, acho que o primeiro desafio é esse. Como é que a gente... acho que em projetos de diversidade... como é que a gente insere as pessoas no contexto, inclusive olhando para o time, certo? Porque assim, se o nosso time todo... aí acho que é importante isso, né? Não só em projeto, mas no seu convívio social, na tua vida, é legal a gente fazer essa reflexão. Quais são as pessoas com quem eu convivo, né? Existe uma diversidade de raça, existe uma diversidade de idade, existe uma diversidade de necessidades físicas, cognitivas, então, existe uma diversidade sexual, então... Acho que isso é um primeiro campo, né, da gente até numa rede social, né? Quem que a gente tá seguindo? Quem a gente tá seguindo, né? é verdade. Qual é a nossa bolha? Tipo, dá uma... Com certeza. Hoje a gente tem influências que a gente acompanha, pessoas surdas em função de conhecer, né, ter novas referências, então isso é muito rico. Então acho que tem essa primeira barreira de projeto. Tem uma outra barreira que é a gente também, às vezes, precisa convencer, né, os clientes também de que a gente tem uma demanda, eu acho, maior de entendimento. Então, isso acho que foi algo muito massa do nosso projeto. Assim, a gente trabalhou juntos. Davi chegou numa outra fase do projeto e a gente teve a chance de trabalhar, que foi maravilhoso. Tô rasgando seda porque realmente é muito prazeroso, assim, a gente, enfim... Declarações. Então, acho que teve uma barreira da gente também justificar uma maior demanda de pesquisa, né? Então, muitas vezes a gente sabe que a pesquisa ela pode competir, não tem tempo, e nesse projeto a gente teve a abertura de realmente fazer uma imersão bastante profunda, né? Então, tem essa barreira também de convencimento. E aí, acho que ampliando um pouco né, a discussão das barreiras, tem uma barreira também da estrutura, né, fora do projeto. Então, no projeto, a gente tinha muito cuidado com as pessoas surdas. E aí teve uma situação que a gente fez um teste aqui no César, a gente precisava validar
um protótipo. Um protótipo é algo que a gente constrói para testar se a ideia está funcionando antes de construir, né? Então, seria um paralelo de uma maquete, mas o protótipo geralmente é um contexto digital. Então, a gente simulou ali uma solução que a gente tinha desenvolvido e trouxe as pessoas surdas aqui para o César para validar. E nesse cenário, a gente estava... já era um cenário que a gente tinha uma abertura na pandemia, mas a gente ainda estava com, enfim, mais cuidados de usar máscara em ambientes fechados. E a gente sabia na pesquisa que, para alguns surdos, a leitura labial é uma maneira de se comunicar. Então, se a gente usa máscara, a gente está impedindo essa pessoa de se comunicar. Então, a gente acordou que, momentaneamente, entre a chegada da pessoa até a sala, a gente ia permitir que o intérprete e a pessoa surda ficassem sem máscara para que eles se comunicassem entre eles e a gente mantivesse os protocolos de segurança, mas entendendo que naquela situação de talvez andar alguns metros, eles precisavam se comunicar. Porque imagina, o César, para quem nunca veio, assim, é um ambiente muito encantador, assim, é muito lindo. E ao mesmo tempo tem pessoas que... A gente tem um evento, inclusive, mas que vem a família. Então as pessoas ficam muito surpreendidas. Então, é importante que a pessoa se sinta também ambientada. Então, imagina você chegar num lugar que você nunca viu, que é totalmente diferente e que você não pode se comunicar com a pessoa. Sim. Isso traz um nível de insegurança. Então, a gente percebeu que, por exemplo, a gente não tinha pensado nisso, né? De que talvez algumas pessoas do César não entendessem porque uma pessoa está sem máscara. Então, isso fez a gente falar, nossa, acho que no próximo projeto talvez a gente tenha que fazer uma comunicação para as pessoas que vão estar no prédio, olha, entender se elas se sentem confortáveis, mas a gente precisa que essa pessoa momentaneamente fique sem máscara para se comunicar. Então, tem uma barreira do convívio, ou seja, não adianta a gente estar no nosso microcírculo ali, mantendo aquela conexão ou aquela comunicação e fora a gente não pensar, então a gente tem que pensar nessa troca. E aí eu acho que tem uma outra barreira para eu concluir, porque senão eu vou ficar depois a pessoa das barreiras, né? Eita, como tem barreira! Tem barreira, viu? Mas o designer, ele é isso também, né? São pessoas que problema ele tá acostumado a lidar. E aí acho que a última barreira que eu gostaria de trazer, até pelo meu papel como liderança aqui no César de Design, é a gente defender... um time diverso, né? Então, que o nosso processo de recrutamento e que a gente não precise justificar isso financeiramente, ou seja, se eu trouxer uma pessoa PCD, a gente vai aumentar. Não, porque eu acho que é uma questão ética a gente ter um time diverso, Sim. né? Se a gente... acho que Para além, inclusive, de leis. Eu preciso ter porque é uma lei, é uma cota. Não, é para além disso, para além. Então, acho que tem essa questão. Então, acho que uma barreira também é como é que a gente pode viabilizar, né, nas organizações, essa sensibilização de que a gente precisa ter um time diverso, que isso é uma questão ética, que a inovação ela tem chance de fazer transformações, impacto na vida das pessoas. Então, eu acho que o outro é isso. Como é que a gente defende a presença sem necessitar de um projeto? Então, a gente teve... A Van chegou no contexto de um projeto específico, mas como a gente é, enfim, uma empresa de consultoria, a gente vai trocando de projeto. Então, hoje, Van está num projeto que não tem nada a ver com a temática, mas com certeza isso, a gente olha para um projeto... por que eu olho para a diversidade só se ela é um tema? Será que a gente não deveria já projetar soluções que fossem diversas, né? Nativamente diversas? Então, acho que o outro desafio é isso, a gente ter um olhar para que a diversidade, ela... Não é porque ela é demandada, né? Mas a gente ser mais ativo nessa abertura de espaço. E é incrível o que você fala, porque imagina só, né? A gente ter alguém que vivencia diariamente, né, as barreiras da acessibilidade, traz realmente para todos que fazem parte um ampliar mesmo de mente, né, de possibilidades, como a gente comentou, né? E tudo isso é o quê? É a empatia, né? E a empatia é uma habilidade essencial no mundo do trabalho e quanto que isso é importante para o time como um todo, pois as pessoas passam a entender as lutas, passam também a entender as vitórias, os desafios comuns, os desafios específicos de cada pessoa. E isso é realmente uma possibilidade de criar soluções que fazem a diferença, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente vai pensar realmente que, por exemplo, aquele aplicativo que a gente está fazendo, ou aquele serviço, ou aquele produto, ele vai atingir a diversas pessoas da população. E cada um tem a sua necessidade específica. Então, ter um background, né? A galera por trás que está trabalhando disso, amplia muito essa possibilidade da gente fazer essa diferença na vida das pessoas, das organizações e também para o negócio de uma forma geral, né? Para a gente encerrar aqui esse papo, eu queria pedir para que vocês trouxerem alguns exemplos para a gente de como é que isso no dia a dia impacta e traz um importante valor.
Não é à toa que a empatia acabou virando meio que um processo, uma ferramenta do design, sabe? Foi o que a gente falou anteriormente. Essa parte da experiência humana, da sociologia, da antropologia, e acabou vindo do design, que é a empatia, eu acho que ela é uma necessidade comum, social, de todo mundo. Eu acho que a gente devia fomentar isso de criança, de todo mundo. E tanto que eu falo muito, assim, a gente tava falando antes de barreiras, e eu acho que uma forma da gente conseguir gerar esses diferenciais é o trabalho, assim, que é essencial de ponta a ponta. Assim, as lideranças precisam trabalhar muito mais a simpatia. Quando eu falo lideranças, eu falo grandes lideranças. Não necessariamente, por exemplo, Thaís, que é minha líder de projeto. Poxa, é um privilégio você trabalhar com uma pessoa que tem esse tipo de pensamento de mundo. Mas as lideranças, além delas, as lideranças acima, a galera que paga a conta mesmo. Né? Alta Então, gestão, alta gestão. alta Olimpo, gestão, Olimpo, donos né? de empresa. Então, essas pessoas têm que ter empatia e não só isso, como essas pessoas, a diversidade tem que estar nesses lugares. Porque alguém tem que pagar a conta no final das contas, né? E quem está começando, não só a título, como eu falei, de profissão, quem está estudando design, mas assim, de pequenininho, a gente precisa entender, e eu estou romantizando muito porque a gente tem pouco tempo para debater isso, mas quando a gente entende que isso é uma parte essencial da vivência da gente, todos os processos da nossa vida como um todo vão enriquecendo. E se a gente está falando de uma entrega que precisa ser feita para resolver uma dor de uma pessoa, isso vira uma questão essencial. Então, uma das coisas que me fez me apaixonar pelo design é esse olhar empático pelo todo, é esse olhar empático pelas pessoas. É um trabalho constante, diário, de hora em hora, igual a telecena, sabe? Você fica o tempo inteiro se aprendendo e se enxergando como uma pessoa que precisa de aprendizado. Uma coisa que aconteceu, por exemplo, que eu vou dar um exemplo muito, muito lúdico, assim, dessa questão de empatia, e de como a gente não entende o todo e como é importante a gente se colocar. Eu e Ivan, a gente gosta muito de fofocar. E a gente gosta muito de fofocar pessoalmente, assim. E a gente tava num evento uma vez que você não pode falar alto. E aí, o que é que eu tava fazendo? Chegava no ouvido dela e eu botava a mão na boca pra ninguém ver de quem que eu tava falando. E eu falava... E ela tentava sair. Pra poder pra ver minha boca. E eu tapando. Aí teve uma hora que ela fez... Tira a mão da boca. Olha pra mim. Falando. Aí eu... E não precisava Eita, de som. vai surda. Tipo... nossa! Precisa, não O mundo precisa de se abriu. som. Movimenta a boca E só. aí eu comecei a sinalizar com ela, inventar sinais na hora. Ela disse que eu sou um exímio sinalizante assim, mas a gente super conseguiu se comunicar. E a gente começou a se comunicar. Hoje em dia, minha filha, ninguém Sobre a fofoca, barra né? Vale ressaltar. Né? as nossas fofocas em eventos, que agora é de longe, de perto, não tem mais essa questão espacial. Mas, assim, são esses exemplos que a gente se coloca à disposição do aprendizado e à disposição do outro, que transforma não só o nosso meio pessoal, como também todas as soluções que a gente cria. Isso em qualquer âmbito profissional. Eu acho que se tem uma coisa que eu faço questão de passar para todo mundo quando eu falo sobre design, quando eu falo sobre os meus projetos, é que esse tipo de comportamento ele é transformador em qualquer área que a gente trabalha, sabe? É muito romântico, mas é muito verdade. Sim. E é muito... É transformador, acho que essa é a palavra mesmo, da gente enxergar como isso vai mudando a forma com quem a gente está lidando, a forma como essa pessoa que a gente está lidando entende o mundo e se sente acolhida pelo que a gente está fazendo, sabe? Foi muito romântico, mas é porque eu amo o que eu faço, é assim mesmo. Mas a tua fala me veio, fiquei pensando aqui, né, que a diversidade é uma dança, né? Uhum. E aí a gente tem que chamar essa galera pra dançar junto, né? E a gente tem que buscar onde que tá essa galera pra dançar. E aí é o que a gente fala das bolhas, né? Das redes sociais, no nosso ciclo de amizade. E eu sempre provoco isso, assim. Cadê os amigos cadeirantes, os amigos que a gente tem deficiência visual? Eu tenho muito privilégio, assim. A minha filha hoje, quando eu vou apresentar algum amigo, a Martina tem 7 anos. Beijo, Martina, saudades. Eu falo, vai vir Thaís aqui em casa, Martina, tu não conhece ela lá. Qual a deficiência dela? Tipo, ela é uma coisa que, tipo, é natural em casa, e a gente conversa muito sobre isso, e pra ela é muito massa, sabe? Tipo, e levar isso. E aí eu acho que a criança tem muito disso, né? Sim. De não ver isso. Então, quando a gente começa a crescer, a gente começa... Não, eu vou me encaixar aqui, com pessoas ouvintes. E é muito confortável tu ir pra esse caminho, né?
Então, quando tu tá, e a gente tem muito eu não consigo enxergar muito as nossas caixinhas. Eu sou vã no trabalho, na minha família eu sou assim, na rua eu sou assim. Tipo, o todo, né? Então, a partir do momento que tu enxerga, tipo, a diversidade, que tu convive com pessoas diversas, tu vai trazer isso pro teu meio de trabalho, tu vai trazer isso pra tua roda de conversa, né? E esse desconforto, assim, de tu tá querendo fazer uma fofoca comigo e eu não vou conseguir te entender dessa forma. Eu brinco que eu sou péssima pra fazer fofoca porque as pessoas vão falar baixinho no meu ouvido, né? Então não dá pra fofocar dessa forma. Ou tu aprende a fofocar da minha forma ou a gente não vai fofocar, né? Então eu acho que é isso, assim, a gente quebrar, né? Procurar essas pessoas pra gente dançar. E ir atrás mesmo, a comunidade surda mesmo, tô falando da comunidade surda que é onde eu tô inserida, mas aqui em Recife tem o Vale PCD, né, que é um grupo muito massa, assim, que eles desenvolvem eventos voltados para as pessoas com deficiência. Então, agora, mês passado, eles tiveram uma festa junina só de pessoas com deficiência. Tipo, vamos pra lá, sabe? Tipo, compra o ingresso, vai fazer festa com essa galera, vai dançar com cadeirante, vai trocar ideia, sabe, com a galera, vai trazer, chega perto, né, dessas pessoas, vamos dançar junto com essa galera. Então, acho que isso é muito massa, assim, de trazer e quebrar essas barreiras, assim. Fura essa bolha, né? E é um caminho sem volta. É uma descer ladeira na banguela. Quando você percebe diversidade pela primeira vez e você se sente... também tem isso. Você se sente confortável com a diversidade. Isso. Que é uma coisa ponto que... importante. Você que tem que se colocar nesse lugar de conforto, no desconforto, que foi o que Ivan falou. Perfeito. Não tem volta. Todos os lugares, você começa a se incomodar com essa falta de Sim. diversidade. E é isso que a gente tem que fazer. Pronto, a gente tem que se sentir confortável pra depois se sentir desconfortável, porque, aí a gente tem que achar desconforto no mesmo. É no incrível. igual. Uma amiga, eu tenho uma amiga, tenho alguns amigos que são arquitetos, né? E um beijo aí pra Carol, pra Jaque. E uma delas publicou recentemente nas redes sociais que ela foi ao banheiro. Era um banheiro que era de acessibilidade, só que a placa ela tava na vertical, ou seja, já dificulta para poder ler, né? Para poder entender, né? Pessoas que têm uma dificuldade em compreender aquela escrita daquela forma. O braille não estava tão acessível e dentro do banheiro tinha uma cadeira de alimentação, daquelas pequenas para criança. Então, você vê, olha a quantidade de possibilidades. E quando ela foi questionar ao restaurante, o pessoal olhou para ela e fez, mas você não é uma pessoa que tem deficiência, por que você está reclamando? Não é a pessoa com deficiência que precisa apenas reclamar. Faz esse desconforto e vai atrás para não só furar a bolha para ter essa possibilidade de diálogo, mas também para reivindicar, para poder fazer com que o espaço, não só dentro de uma empresa ou dentro de um projeto, seja diverso. A sociedade como um todo mundo tem esse ganho, né? Exatamente. E é uma coisa que a gente vive aqui, o Porto Digital, que é uma coisa que a gente fala tanto, da acessibilidade do Porto. Como o Porto recebe todo mundo. O Porto não é um lugar acessível. As ruas do Recife Antigo não são, para quem não é do Recife Antigo, é cheio de pedra-sabão, porque é tudo tombado. Mas, assim, as estruturas físicas e geográficas e espaciais do Recife, do Porto Digital... Pontos turísticos. Os pontos turísticos, eles não são acessíveis. Eles não são acessíveis para pessoas cegas, eles não são acessíveis para pessoas cadeirantes, para pessoas com qualquer deficiência motora, na verdade. É uma dificuldade até para o pessoal que trabalha aqui no SESA, às vezes chegar aqui, pegar um ônibus. Sim. É tudo um grande desafio. Então, ter esse olhar de desconforto para o desconforto do outro é necessário para a gente começar a fazer essas diferenças. Porque a gente, no nosso privilégio, que a gente consegue fazer essas diferenças. Num lugar de liderança de Thaís, ou num lugar eu como um homem cis, branco, hétero, de entender... Hétero, desculpa. Eu sou gay, gente. Mas é no meu lugar, assim, de privilégio que eu consigo enxergar e tentar furar essa bolha para que outras pessoas que não conseguem chegar nesse lugar consigam chegar com a minha ajuda. Aí já é minha obrigação, sabe? E tem algo que eu acho que é muito massa, assim, que Davi e Ivan comentaram, que, assim, quando a gente fala de empatia, eu sinto que a gente dá um passo além da empatia. Porque acho que a empatia, ela me diz um pouco mais sobre a aproximação. Como é que eu olho para algo, né? Então, eu vou olhar com empatia. Mas tem um passo além, que é a questão da convivência, né? Então, Van comentou muito disso, assim, como é que a gente traz, né, para dança? Então, acho que isso supõe que não adianta a gente ter um olhar empático, ou seja, como é que eu vou estar ali, vou de alguma maneira me sensibilizar com a diversidade, mas, assim, de fato, você está se colocando em contato, porque eu acho que, assim, é no contato que a gente descobre que existe uma diferença radical de experiência. E aí eu acho que eu faço um pulo, eu sou muito ligada à antropologia também, foi uma área de pesquisa na minha vida, na graduação, e a gente trabalha com o conceito de alteridade, que é radicalmente diferente de empatia, que a gente parte do princípio que existe uma diferença que precisa ser mantida, né? A antropologia ela é uma área que
ela tá vinculada à preservação dessas diferenças. Então, quando a gente fala que a gente convive, a gente começa a perceber que a gente não sabe também como resolver determinadas situações, que a gente não tem um repertório de experiências de vida. Então, eu acho que isso que pra gente comenta, né? Quando eu vou fazer uma entrevista, eu fico pensando como é que eu vou me comunicar. Então, a gente precisa conviver. Então, eu acho que eu daria um passo além da empatia, dessa questão do convívio e de celebrar essa diferença, né? E aí, como é que a gente mantém todo mundo em condições iguais de convívio, de usufruto, enfim, né, do que a gente tem. Porque o Davi falou disso, né, é um mundo sem volta, porque eu acho que é do campo relacional, a gente nunca regride em relação, né, assim, para mim, a diversidade, ela tá muito vinculada a afeto, assim, eu me envolvo intelectualmente pela experiência. Então, quando a gente convive com a diversidade, eu acho que a gente começa a descobrir, inclusive, criativamente, maneiras de resolver coisas. Então, por exemplo, eles estavam comentando da fofoca. Então, isso traz uma outra maneira de lidar com situações cotidianas. A gente também trabalha com uma intérprete aqui no César, Simone, e ela faz muitos shows aqui em Recife. Então, é muito legal, porque às vezes a gente está assim, super longe, e a gente consegue se comunicar visualmente, porque não precisa se comunicar pelo som. Então, de repente, se eu aprender Libras, né, com mais fluidez, quando eu ficar Você fluente, aprende, porque amiga, você tem eu vou básico. aprender. A gente já fez o básico e tô nesse trabalho aí pra aprender Libras. Eu sei cantar parabéns em Libras, isso daí eu aprendi. Maravilhosa! Mas acho que tem esse. Então, imagina assim, se a gente chega numa festa com van e a gente sabe Libras, e a gente sabe que também muita gente não, enfim, ainda não sabe, a gente tem uma maneira de se comunicar diferente, né? Então, eu acho que também tem esse lugar do encanto de. Não é uma questão de, temos um problema a resolver, não. A gente tem um novo modo de viver e ver as coisas, né? Então, pessoas surdas são pessoas extremamente visuais, né? Então, é uma grande característica. Então, né, obviamente, se ela tiver. Se for uma pessoa surda aqui, enxergue. Então, acho que existem modos muito específicos de conviver e de ver o mundo que também são muito interessantes, né? Acho que esse lugar do encanto que a gente falou, que é um mundo sem volta, assim, acho que quando a gente vive e conhece, a gente nunca regride, né? Então, acho que é uma diretriz meio ética, assim, de como é que a gente quer viver também, né? As nossas vidas. E tá tudo bem também não saber de tudo. A gente precisa ser carinhoso com a gente mesmo. Exatamente. Ou errar nesse processo. Ou errar. O Faz importante parte. é não se acomodar. Isso aí. Acho que tem interesse, né? Tem interesse. Tem interesse. O designer nunca sabe de tudo, mas ele é uma pessoa muito interessada em saber na visão de outras pessoas, né? Ou na perspectiva de outras pessoas. E a gente fica feliz quando não é que fica feliz que não saber, é com a oportunidade De descobrir. Eu fico Descobrir, assim de quando me botam num aprender. projeto maluco. Aham. Ai, como é que eu vou inventar um negócio desse? Eu fico, vamos. Vamos, só vai. Problemas. Mandem problemas. Problemas, a gente resolve tudo. É incrível, gente. Foi massa demais bater esse papo, né? Entender não só empatia, como alteridade, né? Sim. Que você falou como tanto empatia quanto a alteridade guiam, né? Podem guiar o processo do nosso trabalho e fazer com que as soluções ganhem mais propósito, né? E atinjam mais pessoas. É incrível ver também como as pequenas mudanças desse olhar mais diverso podem ter um impacto tão positivo na vida de tantas pessoas. E é isso, a gente chegou aqui ao final desse episódio. Sempre fazer o A do João. Coloca aí, editor, né? Mais. A gente aprendeu muito aqui juntos. Obrigada mesmo por esse papo tão incrível. E queria, né, pedir para que vocês façam nossa despedida aí. Qual a mensagem final que vocês deixam aí para os nossos amigos ouvintes? Eu não vou começar, não. Nossa, eu pensei. A primeira coisa que passou na minha cabeça é: o carnaval tá chegando. Aí eu pensei, não sei se seria um tipo de despedida. É a melhor Amiga, despedida. Vamos, obrigada. Pois é. Convida a galera pra dançar. Vamos dançar junto no Vamos carnaval. frevar, vamos dançar. E obrigada pelo convite também. Eu acho que é um grande prazer estar entre amigos, assim, pessoas que eu admiro. Então foi uma delícia estar aqui. Ai, que delícia. Eu também gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui. Vim lá Van do que sul. veio do sul, né? Foi. Vim lá do sul. Eu vim pra cá, pra Recife, eu fico inventando várias coisas pra aproveitar. Curti muito o César, os meus amigos, a energia desse lugar, que eu acho incrível. E é isso, vamos se abrir, vamos fazer amigos com deficiência, vamos trazer esse papo pra conversa, levar pra casa, enfim, né? Comprar livros, levar pras crianças e vamos difundir o tema. E era isso. Eu vou agradecer também. Sempre que participar do podcast, eu estou me sentindo a pessoa mais importante do mundo. Muito obrigado.
Curta, compartilhe, tem que falar essas coisas, né? tipo, Curta, seguir. compartilhe, sigam Comenta. o perfil aqui do César em todas as redes sociais. E é isso, gente. Obrigado. Convidem sempre que a gente Obrigada. volta, que a gente gosta de fofocar, Muito. bater papo. Que mais que a gente Kikiki. gosta? Kikiki. É isso, obrigado. Até a próxima. Isso. Vou colocar o link, vou pedir aqui para o link de vocês estarem nesse post pra galera, caso queira continuar aí, bater esse papo, ou trazer também mais discussões, né? Contribuir. Design adora falar, então aí manda inbox que a gente responde, Com chama pra certeza. conversar. Então- Vai que é você que está aqui da próxima vez, ó, já Olha pensou? aí, já fazem aqui. Eu amei. Perfil aqui da galera tá no post. Gente, muito obrigada. E se você quiser também contribuir com a nossa discussão, manda pra gente mensagem lá nas redes sociais do César, ou mesmo manda um e-mail para podcast@cesar.org.br. E como o Davi bem falou, compartilha esse conteúdo, faça ele chegar em mais pessoas, siga a gente nas redes sociais e, claro, manda a tua dúvida, manda o teu questionamento também, né? Se também não concordou com a gente, chega pra cá, a gente também Sim. quer estar aberto sempre aí a ouvir outras possibilidades. Bora abraçar a diversidade e tornar o design mais inclusivo? Simbora! Cheirão! Ê!